É isso aí, então. Vamos começar a falar sobre como podemos lidar com as coisas que não são esperadas ou que não gostaríamos que acontecesse em nossos códigos, né? Hoje eu vou fazer uma pequena introdução, não vou pensar em fazer nada mais profundo. Vamos primeiro entender um pouco do conceito e depois sim a gente tenta evoluir numa outra aula um pouco mais específica, como criar as nossas próprias soluções de erros, né? E como que a gente pode manipular isso. Hoje, então, a gente vai falar das exceções. As exceções são importantes, elas funcionam de uma forma interessante para a gente. A gente tem o nosso código da última aula, que a gente não terminou, né? Mas a gente tem aqui algumas coisas, por exemplo, a gente faz uma validação if o nome não for vazio. E se eu passar um nome vazio, o que que acontece? Nada, a gente não está mostrando nenhuma mensagem de erro. E aí vem algo que eu acho que é muito comum todo mundo pensar, né? É simples, é só colocar um else, né? Então, a primeira ação que eu acredito que todo mundo faria seria um else e falar assim, tudo bem, e agora? O que que você faz nesse else, né? Aí dá uma parada, você pensa, manda uma mensagem para o usuário, e aí você coloca um system.out.println, e aqui você escreve, por exemplo, a espécie não pode ser vazia, ou valor requerido, qualquer coisa desse tipo. E aí eu falo para você, funciona, funciona, perfeitamente. E aí tem um problema, né? Só, eu acho que é o grande problema de fazer isso. E aí eu pergunto para vocês, alguém tem noção do problema que ocorre se eu fizer dessa forma? E por que que eu até hoje não fiz isso? Alguém? Imagina o porquê que eu nunca fiz isso daqui? Professor, possivelmente porque você não parou a execução do sistema, porque você apenas emitiu uma mensagem para o usuário, mas, ou seja, para o programa, o software, ele pode dar seguimento naquilo. Então, ou seja, se você não parar a execução, ou forçar o usuário a realizar a tarefa novamente, então isso pode dar algum problema lá na frente. Exato, esse é um dos problemas. E a gente solucionou. A gente solucionou essa pegada daqui colocando lá um valor padrão, né? Então a gente colocou aqui um valor padrão. Aí você fala assim: beleza, isso aqui solucionou nossa vida, então não é problema aqui algum. Bem, ainda tem um problema. E o problema clássico que acontece aqui: você sabe o que que acontece? Para que tipo de programa é um system.out.println? É para um programa em modo console. Telinha, né, de texto, o seu prompt de comando ou o seu shell, né? E aí que está o problema. E se você quiser Faz fazer uma interface returns, gráfica, né? faz Oi? os returns, return true ou false para os sets. Sim, aí você tem que fazer um return true ou false e deixar o cara tratar se é ou se não é. Beleza, eu concordo. Ajuda bastante. A gente até fez uma implementação em um exemplo em aula de, ao invés de retornar void, a gente retorna true ou false. E eu acho que isso fica legal. Modifica bem. Eu acho que foi até no exemplo, a gente fez, eu acho que da casa, se eu não estou enganado, que a gente validava a cor da casa, A porta, se ação ela de já estava abrir. aberta, porque não podia abrir de novo. Exatamente. Então a gente fez, mas você viu que o nosso código ficou pesado, né? Ele ficou bem complicado, não ficou um código simples, né? Começou a precisar de várias artimanhas para fazer a bendita da validação. Ok, eu não sei se Diga. isso é certo, mas funciona. Eu criei uma função só de erros. Sim, eu acho legal.
Eu acho bacana. Eu já desenvolvi sistemas onde eu tinha tabelas, né? Aí a gente falando de banco de dados, né? Onde eu tinha tabelas que tinham o tipo do erro, que ela tinha uma tabela filha, que era a descrição do erro. E aí, assim, Ah, eu eu não tenho fiz tipo em de banco de erros dados, eu específicos, fiz e a em... gente tinha explicação, e aí a gente fazia ainda uma outra tabela para cadastrar, fazer log. Por quê? Porque retornava o erro 2. Qual que era o erro 2? A gente pesquisava o erro 2, sei lá, índice duplicado, valor de campo requerido. Então a gente fez lá as mensagenzinhas de erro, voltava lá, a gente só via. E aí o usuário tinha uma mensagem amigável, né, com uma janelinha dizendo que ele precisava preencher, facilitou bem a vida, né? Só que também é uma coisa interessante que dá trabalho para a gente manipular tudo, mas era legal. Ah, eu não Eu fiz acho no bem banco ainda, eu bacana. fiz no TXT mesmo. Mas no meu caso, como eu tinha muitos erros de muitos tipos diferentes, É, valia a então, pena ser um banco para ser rápido, né? Porque aí sim. fica tudo lá e já dava a resposta. Fiz também, eu já passei por essa experimentação, muito legal. Só que o Java nos proveu uma possibilidade de tratamento de coisas inesperadas. Você viu que eu não falei que é um erro, né? O É input errado, um, o isso é muito invasivo. normal, né? E a gente, quando está fazendo lá, por exemplo, entrada de um dado do tipo double, você coloca vírgula ou você coloca ponto? Depende da língua do teu sistema operacional. Tem que ser na mesma língua do sistema operacional, né? Então, se teu sistema estiver em português, você coloca vírgula. Se teu sistema estiver em inglês, você coloca ponto. Então, tem essas características que têm que ser lembradas. E isso gera exceção. E aí a exceção é algo que é tratável, né? Algo que a gente pode manipular. Então a gente tem duas coisas que nós podemos ter. Então, quando a gente lida com objetos, né? Linguagens orientadas a objetos, especificamente no Java, a gente tem dois momentos de coisas inesperadas que a gente pode ter. A gente pode ter o tal do erro, ou do exception, de uma exceção. Qual que é a diferença de um e do outro, né? Então, quando eu falo assim, meu programa deu erro, qual que é o erro? Foi um index out of bounds. Tá, isso não é um erro, isso é uma exceção. Mas qual que é a diferença? Erro não dá para ter continuidade. Erro é erro, acabou, morreu, estourou o teu programa. Ele explodiu de alguma forma e ele não consegue mais ser executado. Já uma exception, uma exceção, você consegue tratar. Se ela ocorreu uma primeira vez, você pode manipular, tratar aquele local onde pode ocorrer uma exceção e fazer com que o teu programa tenha uma continuidade em cima disso. Hoje eu não vou focar em criação de exceção e nada, eu simplesmente vou focar na utilização. Como que eu posso fazer isso daí? A gente tem que imaginar, né, que a execução de um programa Java, ele é uma pilha. Imagina que você tenha um tubo gigante, né? Ele é fechado embaixo aqui é o teu sistema operacional. Então a primeira coisa que você coloca nessa pilha é o teu sistema operacional. Está lá o teu sistema operacional. Em cima do teu sistema operacional, você coloca outra camada, que é a Java Virtual Machine, que é ela que executa nossos programas. Em cima da Java Virtual Machine, você coloca uma outra coisa, que é o teu programa que está sendo executado. Sei lá, no nosso caso aqui, a gente estava falando do quê? A gente estava falando aqui de uma floresta. Então, a nossa floresta é o nosso executável. Olha lá o método main aqui. Então, a floresta está rodando. Então, a gente tem lá a floresta rodando. Perfeito. Só que quando a gente chamou a floresta, ela chamou o método principal. Só que aí, quando eu vou lidar com alguma coisa, por exemplo, ela vai criar uma classe. Então, essa classe daqui está em outro arquivo. Ela vai precisar chamar esse outro arquivo. Ela para a execução, coloca alguma coisa aqui, chama, terminou da chamada dele, devolve, tira isso aqui. Então, ele vai literalmente empilhando as coisas. O que acontece quando ocorre algo inesperado? Vem uma bomba, estoura esse tubo e aí devolve o controle para o sistema operacional. Esse daí, quando ocorre, essa bomba, quando ocorre, normalmente é um erro. Um erro, ele devolve para o sistema operacional. Não tem saída. Acabou. Já era. Um dos erros muito comuns que a gente vai brincar muito aí para frente, a gente, sem querer, ele vai acontecer,
é um de nome famosíssimo, Stack Overflow. O Stack Overflow Error é quando você faz uma chamada e ela fica se chamando várias vezes. A gente já fez aqui, por exemplo, na chamada do toString, que ele chama o toString dentro dele, né? Só que a gente não coloca o super antes, então ele não chama o toString da superclasse. Ele se chama. Então, ele fica se chamando tantas vezes que esse tuple aqui, ele tem uma determinada altura, né? A tua pilha de execução tem uma determinada quantidade de coisas que você pode colocar nela. Quando você chama infinitamente, você estoura essa pilha. Quando você pega e estoura essa pilha, stack é pilha, você overflow, você estoura ela, passa do limite dela. Quando você passa do limite da sua pilha, isso é um erro. E esse erro não tem solução. Isso daí não tem como você corrigir. E assim, como que não tem como corrigir? Você não pode tratar esse erro. Esse erro simplesmente aconteceu, acabou, você não pode mais fazer nada. Você tem problemas de linkagem, quando você junta as coisas e não dá certo. Você tem o out of memory, quando você tem algum acesso indevido à memória, alguma coisa colocada na memória em uma posição, e aí depois dá ruim o acesso. Então, esses caras aqui são pouquíssimos, né? Então, são problemas bem raros. É difícil você conseguir. Eu, poucas vezes na vida, consegui um out of memory. Eu já brinquei aí com alguns programas, principalmente na parte de estrutura de dados, aí dá, aí a gente consegue. Com estruturas de dados, a gente consegue chegar a criar esse erro daqui. O Stack Overflow é muito mais comum também em estrutura de dados, por conta da técnica da recursão. Então, quando a gente fala de recursão, com certeza a gente vai passar em um momento por um erro chamado Stack Overflow. E como ele é um erro, você tem que parar a execução do teu programa e você tem que mudar, porque aquilo ali não pode ser tratado, né? Já do outro lado, lá do lado direito, né, você tem as exceptions. As exceptions são bem legais, porque as exceptions são exceções que aconteceram ao seu programa. Então, uma exceção que ocorre no teu programa é algo que você não tinha expectativa que acontecesse, mas aconteceu. Entrada, por exemplo, você tem lá a expectativa que o usuário digite um número inteiro e ele digita uma letra. E aí vai gerar uma exceção do input mismatch. Então, né, o tipo de entrada foi errado. E então, essa brincadeira pode ser tratada. A gente pode manipular isso daí. Se a gente colocar um bloco de código para travar isso daí, a gente consegue corrigir isso sim. Então, é uma possibilidade de tratamento. Então, a gente tem duas grandes, né, possibilidades de exceções. A gente tem as exceções que acontecem em tempo de execução e as exceções que são ligadas em I/O. I/O é input, output, né? Foi mais ou menos aí a pegada que a gente estava falando aí com o André. O André ele já mostrou como a gente poderia proteger o nosso código com um tratamento de exception, e ele usou um tratamento para uma exceção de I/O. Ou seja, se o arquivo que eu estou tentando gravar lá, eu estou tentando gravar no arquivo, ele não tiver permissão de escrita para o usuário que eu estou usando nesse momento, ele não vai conseguir escrever. Se ele não consegue escrever naquele arquivo, gera uma exceção de I/O. Se você tenta ler um arquivo e esse arquivo não existe, gera uma exceção de I/O. Você pode ter aí as exceções de I/O também, por exemplo, acontecendo na rede, né? Então, quando você está lendo alguma coisa através de um socket da vida, né? De uma conexão externa, através da tua rede, e não se preocupe em estudar a rede, é simplesmente até o socket que a gente vai, né? Sei lá, você estava lendo um arquivo, recebendo informação. No meio do caminho, ó, tuc, caiu a conexão. Sei lá em Barra Mansa caiu a energia, só que eu estava saindo pelo lado de Barra Mansa. Cara, é coisa que não está dentro da nossa, da nossa capacidade nem responsabilidade. Então, caiu a internet em algum ponto. Pode ser, sei lá, um prédio, um prédio pendurado em outro, pendurado em outro. O prédio do meio caiu a energia. E aí a tua rede, né, falhou. E aí você não consegue mais conexão. Só que o socket, por ser um protocolo de comunicação de rede, ele vai ficar tentando algumas vezes, vai tentar, né?
Aí, quando ele tenta há muito tempo e está demorando a resposta para ele, aí ele gera uma exceção, porque aí dá uma exceção de que o tempo excedeu, né? O tempo que ele podia aguardar ou que ele achava que era possível aguardar uma resposta, excedeu. Então, pode ser lentidão, pode ser um problema de queda de conexão, qualquer coisa do tipo, né? Então, você tem o sockets exception que bate em cima disso daí. Pode ser o file not found, quando você tenta escrever no arquivo, o arquivo foi apagado, e você está tentando gravar ou você está tentando ler. O end of file exception, quando você não encontra o fim do arquivo. Então, você tem a expectativa de chegar no final do arquivo. Todo arquivo é gravado com uma instrução dizendo aonde que é o final dele, o EOF, o end of file, o final do arquivo. Se ele não encontra isso daí, ele fica infinito lendo, ele gera uma exceção também. Ele vai bater lá e falar, tem alguma coisa errada. Não tem fim do arquivo, eu não tenho mais nada lá depois dele e daí. E aí dá uma exceção. Então, são algumas coisas que a gente tem. Do runtime, o runtime gera algumas exceções que a gente conhece, né? Então, é essa penúltima linhazinha daqui. Eu vou lá no final já, na última. Essa daqui eu acho que é uma que sempre acontece, é o null pointer exception. O null pointer exception acontece quando você não faz um new em um objeto, quando você não instancia uma classe, você só declara um objeto a partir da classe, mas não instancia ele. Você declarou, aí você tenta usar esse cara, null pointer exception. Esse cara daqui acontece. Então, quando você tenta acessar alguma coisa que não está instanciada, null pointer exception. Então, essa daqui é uma das que eu mais curto, né? A gente tem ali o index out of bounds, né? O index out of bounds ele se separa em dois tipos, que é o dos arrays e das strings. Então, a manipulação de array e a manipulação de strings podem gerar exceções de acesso a seu acesso fora dos seus limites, né? Então, o array e a string, você tem posição inicial e posição final. Se você tentar acessar aqui para fora desses limites, index out of bounds. Só que, quando é para array, ela tem o nome de array index out of bounds. Quando é para string, string index out of bounds. Mas são exceções do tipo index out of bounds. Fora acesso dos índices fora do limite, né? A gente tem, para a parte de matemática, a gente usa essa exceção para fazer tratamentos, que é o arithmetic exception. O arithmetic exception é uma exceção que vai tratar erros de matemática. Por exemplo, quando você tenta dividir um número por zero, um número não pode ser dividido por zero. Já que não pode ser dividido por zero, ele vai lançar uma exceção chamada arithmetic exception. Ela é uma exceção do tipo runtime, ou seja, que ela acontece em tempo de execução. O usuário tinha que digitar dois números. Ele digitou um número positivo e depois digitou um zero depois, e você ia fazer uma divisão. Vai dar um arithmetic exception, com certeza. E aí vai dar lá uma exceção dizendo que você tentou fazer uma divisão por zero. Ele vai dar a mensagem do tipo, e ele tem vários tratamentos dentro do arithmetic exception para dizer o que aconteceu ali. E esse daí é legal, porque eu posso tratar. É uma possibilidade legal. Então, a gente pode tratar, né, isso daí. E tem mais duas, eu vou pular essa daqui e vou para a última, ou primeira, para quem está olhando aqui da esquerda, né, que é o Class Cache Exception. Esse Class Cache Exception é tranquilo, é conversão de classe, a gente está falando de polimorfismo. Então, quando eu tento fazer uma conversão de uma classe para outra, que não existe relação entre elas, elas não são vinculadas de alguma forma, a gente tem aí um Class Cache Exception, né? Então, a gente tenta fazer a conversão de uma classe para outra e não é possível fazer isso. Então, essa daqui é uma possibilidade também de exceção que acontece. Agora vem uma que eu curto. Essa daqui é maravilhosa. É o Illegal Argument Exception, né? O Illegal Argument Exception, ele pode gerar também uma outra exceção chamada Number Format Exception. O Number Format Exception gera problemas de formatação de número, quando a gente tenta converter uma coisa e dá errado. Então, sempre que a gente tenta fazer formatação de número, vai gerar isso aqui. E o ilegal argumento é quando você tem algum argumento de alguma coisa que não era para ser daquele jeito e você imputou ele com um tipo diferente. Sei lá, ele tinha expectativa que você colocasse uma
um inteiro e você mandou uma string para ele. Então, dá um illegal argument exception. Ou ele precisava que tivesse um valor e você não passou esse valor. Ou ele precisava que esse valor fosse válido de alguma forma e você, né, ele não respondeu a validade da sua implementação. E aí eu falo para você, peraí. Eu acho que isso faz muito sentido. Eu não deixei ele por último à toa. É óbvio que fazia muito sentido ele ser o último na nossa conversa, né? Porque quando eu chegar no momento de fazer alguma validação no meu método, eu posso pegar e lançar uma exceção. Eu falar que eu estou criando uma exceção para aquele acontecimento dali. Então eu posso lançar uma exceção para o sistema operacional. E aí esse lançamento de exceção é legal, porque a gente tem uma classe específica, né, de lançáveis, né, umas classes que são lançáveis. E aí, como que eu posso dizer se essas classes são lançáveis? Se eu posso lançar exceção ou lançar um erro? Bem, o lançar em inglês é throw, né? Então, T-H-R-O-W, né? Então, T-H-R-O-W, throw. Se você pegar, só para mostrar aqui, ó, throw, translate, o T-H-R-W, throw, lançar. Esse cara aqui, um throw. Eu posso utilizar esse comando, porque a gente tem um comando throw. Tomar cuidado que a gente tem também um que é o throws, né? Então eu tenho o throw e o throws. A gente fala primeiro do throw e depois a gente fala do throws. Aqui, o primeiro, então, o throw, ele vai lançar. E aí eu posso lançar uma exceção. Bem, vou lançar uma exceção. É um termo esquisito, né? Sim, a gente vai lançar uma exceção. Tanto é que error e exceptions são throwables, são lançáveis. Opa, então quer dizer que elas são coisas que podem ser lançadas? Sim, eu posso lançar. E o que acontece? Quando eu jogo uma exceção no ar, se ninguém tiver ali para tratar ela cai sobre o teu programa, estoura ele e devolve o comando para o sistema operacional. É isso que vai acontecer. Então, eu posso fazer isso daí. Se quem estiver utilizando o nosso programa não fizer o tratamento da exceção, problema dele. Vai estourar e vai cair no sistema operacional, mas vai mostrar exatamente onde deu o erro. E a gente pode colocar mensagens amigáveis, né? Que aí são as nossas mensagens de lançamento de erros. Então a gente lança os nossos próprios erros. Então, quando acontecer alguma coisa inesperada, né, que eu não tinha expectativa que acontecesse, ou que eu penso assim, o usuário não vai ser capaz de fazer isso. Calma, o usuário sempre é capaz de fazer aquilo que você não espera. Vou tratar isso daqui. Você faz um tratamento, pronto, aí ele fica... Nunca subestime o poder do usuário. Perfeito, é isso mesmo. É isso daí, nunca subestime. Trate. E quem que é o usuário das nossas classes? Às vezes pode ser um colega de equipe de desenvolvimento, pode ser a gente mesmo. Então, eu posso ser usuário de algo que eu criei. Então, para que eu não gere problemas sobre algo que eu criei, eu lanço exceção. Se eu perceber que está acontecendo exceção em algum teste, alguma validação, eu vou lá e trato isso daí. E aí finaliza a nossa dor de cabeça, vira algo possível de ser tratado e manipulado para dar continuidade. Então, se gerar erro, acabou. Execução não tem o que fazer. A gente tem que arrumar o programa para que isso aqui não ocorra para ele poder rodar. Ou se não, se gerar exceção. Exceção, se não tratada, ela para a execução, mas elas podem ser tratadas. Se podem ser tratadas, nosso programa pode continuar funcionando. Um exemplo de um tratamento de I/O exception. Eu tento salvar um arquivo lá na nossa base, lá no nosso servidor. E aí, eu tento salvar, então, eu vou tentar gravar no arquivo uma informação. Pô, mas eu não encontrei o arquivo. Opa, não encontrou? Lanço uma exceção, I/O exception. No tratamento do I/O exception, eu posso fazer o quê? Eu posso criar o arquivo e fazer com que ele volte para tentar novamente. Agora o arquivo foi criado vazio, existe um arquivo, e agora você pode gravar dentro dele. E aí você vai ter permissão de gravar. Então tem algumas possibilidades de solucionar problemas, né? Então você pode fazer tratativas de coisas inesperadas.
Vamos brincar, então. A gente vai brincar. Eu gosto muito da Illegal Argument Exception. A gente vai tratar um pouquinho de como usar ela, né? Vamos pegar aqui a nossa planta, né? Então, a gente está vendo que tem essa possibilidade aqui, ó. Uma espécie não pode ser vazia. E aí você vai falar assim, ah, entendi. Aqui tem alguma coisa esquisita que eu estou fazendo, que se eu passar algum valor que não esteja preenchido, ele vai dizer que não pode ser vazia. E aí vai lançar essa mensagem. Aí é um problema. A gente não deve lançar mensagens diretas. A gente deve utilizar a técnica de lançamento de exceção. Por que que não? Porque quando a gente manda uma mensagem dessa forma, eu estou falando que o meu programa, a minha classe, ela funciona para o modo console. Se eu pegar, por exemplo, um programa em desktop, né, aonde ele seja lá um programa com telinha, tipo do janelinha do Windows, né, bonitinha lá, ou do Linux, ou do Mac, tanto faz, né, com janelinhas, isso aqui não vai aparecer para o cara. Sabe onde que vai aparecer isso aqui? Lá na console que chamou o teu programa. E aí é uma dor de cabeça. Isso aí pode não aparecer. Quer saber de dor de cabeça maior? Se você estiver utilizando essa classe daqui para fazer, sei lá, um Java Web. Sabe aonde que é a console disso daqui? Lá no teu servidor. E quem tem acesso ao teu servidor? Sei lá, o administrador de rede. Ele vai ficar vendo as exceções acontecendo. O usuário final, que deveria ver, não vai ver. Ou pior, você está rodando num app Android, né? Cara, você está com uma interface gráfica lá, tá rodando, obviamente foi chamado por um terminal, tá rodando por debaixo. Mas você não vai ver, você só vai ver a interface gráfica. Então, isso daqui é um problema para a gente, dependendo da onde a gente vai aplicar. Quando a gente constrói uma classe, por exemplo, no nosso caso aqui das plantas de uma floresta, eu faço o mais genérica possível. A gente está usando em modo console, mas poderia fazer para rodar em ambiente desktop, ambiente web, ambiente mobile? Claro que eu poderia, tranquilo, sem problema nenhum. É só implementar isso aqui. A classe não mudaria nada, só mudaria a técnica de programação. A gente iria programar não mais para console, iríamos programar para desktop, ou para web, ou para mobile, ou para embarcado, mas as classes funcionam da mesma forma, tranquilo. Então, a gente vai poder utilizar isso daqui em qualquer ambiente, porque elas são classes genéricas. E se você perceber, em nenhuma eu coloco um system out, eu evito isso ao máximo, porque eu não sei quem vai consumir isso daqui. Como eu não sei quem vai consumir, quanto mais genérico, melhor. Ah, mas dá mais trabalho programar. Programar direito normalmente dá trabalho. Programar de forma cavalo, gambiarra, POG, Go Horse, sempre é mais fácil. Mas só que a dor de cabeça vem depois. Se você precisar utilizar isso aqui num projeto teu web, não vai funcionar da forma que você quer, você vai ter que vir aqui e corrigir, né? A tua POG, a tua gambiarra, o teu remendo, a tua solução técnica de baixo custo. Então, para evitar isso daí, a gente tenta fazer direito desde o início. Essa é a grande ideia. Então, vamos seguir aqui fazendo uma ideia de tratamento. Como que eu poderia tratar isso daqui, né? Então, existe uma forma de fazer um tratamento que eu acho bem bacana e eu acho inteligente se fazer isso daqui. Você pode vir aqui e fazer o seguinte, a gente vai mudar. Esse cara vai ter que acontecer em algum momento. Então, a gente vai colocar lá, ó, vai acontecer. Beleza, vai acontecer. Só que agora eu quero testar. Se o cara me passar um valor vazio, eu vou criar uma exceção. Como a gente cria uma exceção? Bem, se a gente seguir aqui pela nossa lógica, isso daqui, ó, uma exception é filha de throwable, que é filha de object. Então, são objetos. Como que a gente cria objetos? A gente vai dar lá classe, nome para o objeto igual a new. Beleza, e se eu não quiser dar um nome? Eu posso fazer uma chamada anônima. Como que eu faço uma chamada anônima que a gente viu? Eu pego um new, né? New, e eu chamo o construtor do que eu quero. E aí a gente tem lá o illegal argument exception. É o nome de uma classe. Illegal Argument Exception. E essa classe daqui, ela tem algumas possibilidades, né? O que a gente está tendo de problema aqui? O que é isso daqui? Nome
da espécie está vazio, né? Eu coloquei nome, é espécie. Olha o erro aqui que ninguém tinha percebido, ó. Espécie está vazio. O valor, o conteúdo da minha variável, do meu objeto string espécie, está vazio. Ou seja, eu abri aspas, fechei aspas e joguei um valor vazio lá. Ele precisa ter valor. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Isso daqui aconteceu porque a espécie precisa ter um valor. A espécie precisa ter um valor. Você acabou de falar. Só que eu não falei do throw à toa, né? Então, a gente fez aqui a chamada, se a gente seguir aqui, ó, object, throwable, exception, runtime, e aí vem aqui ilegal, argument exception. Ilegal, argument exception é a classe que a gente está manipulando agora. Ela tem um construtor que passa uma mensagem do que aconteceu. E eu fiz aqui a criação de um objeto, new. Só que ele é um throwable, né? Então, ele é um objeto lançável. E eu mostrei como que se escreve lançar, né? Então, como que se escreve lançar em inglês? T-H-R-O-W, throw. Então, eu vou lançar uma nova exceção. Então, isso daqui é algo que eu posso fazer, lançar uma nova exceção. Compilando esse cara daqui, beleza. O que está acontecendo nesse momento? Ele vem aqui e verifica. A espécie está vazia? Se está vazia, lance uma exceção falando. A espécie precisa ter um valor. Se não, ele vai continuar. Esse throw daqui, quando ele lança, ele estoura a execução do teu programa. Ele para de executar. O que acontece? Teu programa vai fazer a próxima linha? Não, ele parou. Tem que ser resolvido esse problema. Vamos fazer um teste sobre esse cara daqui. Vou criar uma classe, gerar um objeto a partir de planta, e eu quero tentar colocar uma espécie vazia para a gente ver. Só para a gente experimentar. Então, eu vou lá no arquivo, perdão, um main novo, né? Vamos tentar fazer esse cara daqui. Eu quero agora colocar um nome que é usa planta, a classe para a gente testar a nossa planta. Vamos testar a nossa planta. Método principal, vou criar uma planta. Então, planta, chamar de P, igual a new planta. E aí vamos dar uma olhada no construtor dessa planta daqui para a gente ver. A gente tem quais construtores? A gente só tem um construtor, tem que passar o nome e a espécie. Então, se eu pegar e fizer aqui, por exemplo, o nome com algum valor, mas a espécie vazia, ele vai ter que lançar uma exceção. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Então, eu quero criar aqui uma planta. Vou chamar aqui de jabuticabeira de espécie frutífera. Estou criando esse cara aqui e eu quero imprimir. Então, eu vou fazer aqui um system.out.println e a gente vai imprimir aí o P. Então, se você compilar esse cara daqui, beleza, ele compilou. Se você rodar, você vai ver aqui, ó, bonitinho, jabuticabeira frutífera. Funcionou. E se eu pegar agora, eu vou só ir comentando, né? Vou copiar aqui para a gente ver. Aqui deu ok, então sem problema. Se eu tentar fazer isso agora e arrancar isso daqui, né? Passar um valor assim, vazio, né? Sem nome, sem valor nenhum. Se eu compilar esse cara daqui, rodar, a gente vai ter lá. É uma planta. A gente colocou para ser dessa forma, né? Então, a gente fez essa tratativa para ser isso daqui. Beleza. Mas e se agora, então, tentar de novo, e se agora eu tentar fazer isso com frutífera? Na teoria, se você olhar aqui a declaração, ele vai ter que ter lá genérica. Seria isso a nossa expectativa, né? Então, compila, roda, e aí você tem isso daqui acontecendo.
Olha lá que legal. Então, você tem uma exception na thread main, Java Lang, ilegal argumento exception. A espécie precisa ter um valor. E aí foi um erro que aconteceu em planta na linha 27, que veio do set planta, linha 17, que foi chamado lá pelo planta na linha 12, que foi chamado pelo usa planta, método principal, na linha 12. Então, vamos fazer o caminho da onde está o erro. Esse cara aqui foi aonde iniciou tudo. Então, quando eu tentei rodar na linha 12, então a linha 12 foi essa linha daqui. Então, quando eu tentei rodar essa linha daqui, ele chamou lá, né, o construtor na linha 12 da planta. Então, vamos lá na classe planta, linha 12. Ele chamou aqui, ó, tem um set planta. Chamou esse cara. Aí, esse cara daqui foi para a linha 17. Então, na linha 17, ele chamou isso daqui. E na hora que ele fez aqui, ó, um set espécie, ele veio lá no set espécie, ó, tá seguindo certinho, ó, set espécie na linha 27. Então, set espécie na linha 27 e lançou uma exceção. Por quê? Porque a espécie estava em branco, estava vazia. Olha que legal, eu consigo fazer isso? Consigo. Então, eu consigo fazer um lançamento de exceção, né? Dessa forma, eu não vou ter um valor default, um valor padrão. Eu simplesmente vou ter uma exception, e aí, se vira caboclo que está utilizando a minha classe, corrija isso de alguma forma. Formas de corrigir, a gente já viu, né, na aula que o André mostrou para a gente, a utilização do bloco try, catch, e aí a gente tem lá, tente fazer isso, então a gente vai tentar fazer alguma coisa. Se ocorrer algum problema, você pode dar uma mensagem de erro, pode finalizar, pode, né, fazer qualquer coisa. Uma tratativa qualquer você pode fazer. Então, tem essa possibilidade aí de tratamento de erro. Hoje, eu acho que o foco é lançar exceções. Eu quero que vocês imaginem que agora o momento é eu quero explodir erro na cara do usuário. Quem estiver usando a minha classe e fizer coisa errada, ou seja, não seguir lá as restrições que a gente colocou como regra de negócio, vai ter uma exception lançada no meio da testa dele para que ele aprenda a seguir as nossas regras de negócio. Quer coisa melhor do que isso? Toma, você está fazendo errado, pô. É bom, né? Fica legal. Eu, pelo menos, eu curto a ideia, eu acho muito bom. E qual que é a vantagem disso daqui, né? Bem, se acontecer aqui um ilegal argument exception, se acontecer essa exceção, eu posso fazer uma tratativa disso daqui. E a tratativa disso daqui vai ser no meu programa que eu estou utilizando. Se ele for um programa em modo console, eu posso utilizar um system out print. Se ele for sei lá, um desktop, ele pode ter uma geração de um JOption Panel com um show message da vida lá, dando uma informação para o usuário que ocorreu ou havia necessidade de preenchimento de alguma coisa. Se for web, você pode lançar um pop-up com a informação, né? Porque, olha, aconteceu tal coisa, ou recarregar a página com os erros lá, apontando aonde estão os erros. Mobile, mesma ideia, você pode lançar lá uma janelinha avisando que deu erro, ou recarrega tudo, mostrando, mudando lá, falando que aquele campo deveria ser preenchido, alguma coisa do tipo, né? Então já dá para a gente ter noção que é possível tratar dessa forma, é possível manipular isso daqui. E aí é legal que você passa a tratativa do erro para quem for utilizar a tua classe. Você vai estar indicando qual que é o erro, ele vai ter que tratar as exceções, que faz parte da linguagem tratar isso daí. Então ele teria que saber utilizar a tua classe, né, e tratá-la da forma que é importante. E é legal porque dessa forma a gente consegue lançar exceções quando a gente precisa. E aí as pessoas vão saber quando que deveriam ter colocado alguma coisa e não colocaram. E aí fica independente da plataforma ou do tipo da plataforma aonde o nosso programa irá rodar. A gente está falando, literalmente, estou lançando um objeto, esse objeto estourou, mas ele pode gerar um tratamento se você corrigir isso daí. E o tratamento fará com que o teu programa continue funcionando.
Então, tem aí algumas possibilidades, né? Rapidamente, só para a gente imaginar aí alguma coisa, né? Só para ver uma brincadeira do que a gente poderia fazer. Sei lá, vamos continuar alguns testes. Esse aqui a gente viu que deu ruim, né? Então, esse cara aqui deu ruim. Mas e se eu pegar e fizer isso daqui? Eu posso? A pergunta é, eu posso, né? Compila e você verá que você pode fazer. Porque null é uma referência nula. Eu estou passando nada aqui. Então, eu posso não passar nada. Eu posso não passar uma referência. Mas e se eu quisesse que uma referência fosse passada? Vamos rodar para ver o que acontece. Ó, agora, olha só o que aconteceu. Maximizando aqui para a gente visualizar. Deixa eu só finalizar outra janelinha aqui, né? A gente já seguiu ela. Ele deu agora um null pointer exception. E a gente não tratou null pointer exception. Olha só. Agora, olha só que interessante. Ele tentou aqui na linha, vamos seguir, né? Ele chegou aqui, ó, no nosso usa planta, então linha 13, ele chamou esse cara daqui. Aí esse cara estourou no construtor lá da planta. Então, no construtor da planta, na linha 12. Vamos lá na planta, na linha 12, ó lá, dentro do nosso construtor, linha 12. Ele chamou esse cara aqui, que é o set planta. Aí no set planta, tá aqui a chamada do set planta, ele deu erro na linha 17. Vamos lá na linha 17, dentro do set planta, linha 17. Ele chamou o set espécie. Beleza. Set espécie, linha 26. Set espécie, linha 26. Aqui, ó. Para ele testar se tem algum valor, se espécie tem algum valor, esse cara daqui não pode ser nulo. Se for nulo, dá pau. E aí você fala assim, caraca, lançou um problema aqui agora e eu não sei como resolver. Bem, você pode tratar isso daqui. Será? E aí vem algumas possibilidades. Você pode tratar, por exemplo, lá no teu principal, porque já teve um lançamento de exceção, mas você poderia jogar aqui, né, também. Será que esse tratamento aqui, ó, espécie igual a null ou espécie igual a vazio, funciona. E aqui, olha, importante, estou utilizando dois pipes, um ou inteligente. Se esse cara daqui responder para mim de forma positiva, então se eu tiver aqui nulo, ele não faz o segundo teste. Mas se isso daqui for falso, se ele então não for nulo, ele cai no segundo teste. E aí, por que é importante você lembrar agora a importância desse pipe ou pipe, né? Um ou com uma barra ou duas barras. Porque se ele executar as duas instruções, no ato da execução da segunda, ele vai dar um null pointer exception. Então, se eu fizer isso daqui, só um, ele vai dar null pointer exception. Vamos ver lá? Vou aqui sair, né? A gente já chegou no null pointer exception, ou seja, a gente está tentando usar um ponteiro que não foi instanciado, um objeto que não rodou lá um new alguma coisa. E aí agora, ó, vamos compilar essa classe para atualizar, está atualizada. Vamos rodar novamente aqui a nossa aplicação. Rodou. Null pointer exception ainda no mesmo local. Ah, você não compilou. Beleza, vou compilar. Compilado, porque não tem modificação nenhuma, afinal de contas, né? Olha lá, null pointer exception. E ele está dando exceção no mesmo local. E aí você fala assim, e agora se eu colocar um pipe, será que muda? Vamos experimentar, porque pode ser que gere algum problema e você tem que tratar isso aqui separadamente. Então, a gente compila esse cara daqui para atualizar, atualizou, compilou, tá tudo jóia e vou rodar. Agora, não deu null pointer exception. Olha lá, só para vocês visualizarem melhor, deu ilegal argument exception. Aí a diferença do tratamento. Vai lá, seu Jonas, tudo de bom, viu? Boa aula. Olha só o que acontece aqui. Ilegal argument exception. Planta precisa ter um valor. Nulo não é um valor aceitável. Então, null não é um valor aceitável. Se você quiser falar explicitamente sobre o valor nulo, você separa esses dois testes, né? Faz dois ifs, lança dois ilegal argument exception, falando que o objeto não pode ser nulo, espécie não pode ser nula.
você vai ter duas informações separadas. É ruim? Não, não é ruim. É correto fazer isso daí. Nesse caso, eu estou tratando aqui. Espécie precisa ter um valor e não pode ser nulo. Você pode colocar aí, né? Espécie precisa ter um valor diferente de vazio e não nulo. Não nulo e diferente de vazio. Tá aí. Precisa ter um valor. Não nulo e diferente de vazio. Você vai informando. Se você quiser quebrar em várias linhas, você pode dar barra N, barra T, né? Você faz a formatação que quiser. Se você compilar esse cara, está atualizado, né? Rodando aqui, já não está mais lá, beleza? Executando, olha lá, aumentou a mensagem. Não tem problema do tamanho da mensagem, olha lá. A espécie precisa ter um valor não nulo e diferente de vazio. Beleza. Você está fazendo o quê? Passando um valor nulo aonde deveria ser a espécie. Pronto. Acabou de matar o problema. Se vira, filho, não pode passar valor nulo aqui. E aí a gente consegue tratar isso daí. Se quiser fazer essa tratativa separada, beleza, você pode separar isso aqui em dois ifs, né? Então, fazer dois ifs aqui. E aí, um você trata da nulidade, então, um você poderia tratar aqui da nulidade, e outro você poderia tratar do valor vazio. Né? A espécie não pode ser nula. E aqui a gente fala lá, a espécie precisa ter um valor diferente de vazio. Tá aí, duas tratativas diferentes. Pode fazer separado, você pode ter vários throws, né? Vários lançamentos. Então, compilou esse cara. Agora, quando eu fizer isso daqui, ele vai lançar o do nulo. Então, se eu rodar esse cara daqui, ele vai falar, olha lá, não pode ser nula. Beleza. Se eu pegar e fizer o de cima, a espécie não pode ser, olha lá, vazia, né? Então, compilando, executando, agora ele está falando, ó, diferente de vazio, valor diferente de vazio. E você pode tratar isso daí. Começou a ficar legal a brincadeira que a gente tem aqui, né? A gente consegue manipular agora de uma forma bem interessante tudo que a gente precisa. E isso daqui é bem legal. A gente começa a ter aqui várias possibilidades interessantes de utilização de tratativas de erro, né? Então, primeira coisa, vamos dar uma recordada, né? Então, a gente falou lá das classes, né? A estrutura hierárquica das classes, das coisas que podem dar ruim no nosso programa, né? A gente tem as coisas que dão ruim e não tem o que fazer, é erro. Erro é erro, acabou, estourou, parou a execução. Exception, ela estoura o nosso programa, mas se o usuário da nossa classe quiser, ele pode utilizar lá um bloco de tratamento, né? Fazer um lançamento de tratamento de exceção. Então, ele pode fazer lá o tratamento de uma exceção, de uma runtime exception, de um illegal argument exception, de um arithmetic exception, de um null pointer exception. A gente pode tratar isso aqui separadamente, sem problema nenhum. Então, é legal que ele pode fazer o tratamento. A gente vê aqui que as exceções elas se dividem nas runtimes, ou seja, em tempo de execução, e as I/O exceptions, quando ele tenta acessar alguma coisa através de leitura e escrita, pode ser no próprio disco, num servidor, aí pode, se for fora, pode cair em sockets, né? E aí pode ser por rede, pode ser no próprio disco, pode ser problema de leitura de arquivo, que ele não encontra o final do arquivo, então tem algumas exceções que podem ser tratadas, né? A gente viu aqui que tem algumas classes de runtime, né, de exceções em runtime, que a gente consegue manipular. Null pointer exception, a gente conseguiu uma null pointer exception aqui. Index out of bounds, ela gera o array e o string index out of bounds, né? Arithmetic, quando a gente faz uma operação ilegal matemática, class cache, quando a gente tenta fazer uma conversão que não é permitida, e aqui a gente tem o legal argument, que também pode ter o number format, que é a formatação incorreta de um número. Então, a gente tem aqui algumas das exceções que a gente pode manipular. A gente verá na próxima aula, por exemplo, a possibilidade de criar as nossas próprias exceções. Normalmente, assim, eu vejo com bons olhos quando você trata
alguma coisa muito específica. Quando não é tão específico, eu utilizo os padrões que também já resolvem bastante. Eu, pessoalmente, eu penso dessa forma. Se for algo muito importante, alguma tratativa de regra de negócio que gera um problema muito grande, monto uma classe só para tratar esse tipo de erro. Aí você fala assim, nossa, você vai criar uma classe para tratar um erro. Uhum, exatamente isso. A gente vai fazer uma classe para gerar uma exceção, para a gente informar quando der algum problema na nossa classe. E é isso daí que a gente vai ver na próxima aula. Nessa, eu acho que fica suficiente isso aqui, que eu acho que é bastante coisa, né? E olhando lá dos erros, a gente tem lá do lado da linkagem, quando a gente faz a compilação, ele pode dar algum erro no ato da compilação, então, linkage error. Quando ele junta, por exemplo, 2, 3 arquivos e não dá certo, tem algum arquivo corrompido, pode dar isso daqui. Quando você está falando agora de erros da virtual machine, né? Então, da virtual machine pode dar 2, você acabar com a memória e o Stack Overflow, você estourar a pilha de chamadas. Já experimentei esses dois aqui, são legais. Eu nunca tive problema de linkagem até hoje, mas do Out of Memory Stack Overflow Error, já tive esses daqui. A gente muito provavelmente vai ter eles no semestre que vem. Então, fica aí, guarda no coração que esse vai ser utilizado em algum dia lá na frente. A gente vai gerar esses erros daqui. E não tem o que fazer, não tem como solucionar, tem que corrigir o programa, mudar o programa, né? As exceções, se você rodar o teu programa, ela vai funcionar. Se você não entrar com aquele valor, não vai gerar. Um erro sempre vai ser um erro. Não tem o que fazer, tem que ter modificação. Então, fica aí a dica. Como que a gente lança, né? As exceções. Tudo isso aqui são classes, né? Então, são classes. São classes, a gente pode criar objetos a partir dele, né? Eu poderia criar um objeto, né, do tipo que eu quero, lá no caso a gente está lidando com o Illegal Argument Exception, então poderia criar lá um Illegal Argument Exception, erro de não sei das quantas, ou exceção de não sei das quantas, exceção de valor vazio, exceção de nulidade, e chamar essa exceção depois, né, só chamo o objeto, lanço esse objeto. Ou eu posso fazer uma instanciação sem nome, né? Uma instanciação nula. E essa instanciação nula é feita através do throw, porque todas essas exceções ou erros são throwable, são lançáveis, né? Você pode lançar. Então, a gente fez aqui o esquema de fazer o lançamento de exceções. Então, tratei para valor nulo, tratei para valor vazio. Então, tratamento de valor nulo gera essa exceção, tratamento de valor vazio gera essa exceção. Então, a gente pode manipular isso daqui. Obviamente, você vai repetir isso daqui mais uma vez, mais 2 vezes, né, mais 3 vezes, sei lá quantas vezes você vai manipular. Eu falo uma coisinha para vocês. Isso aqui pode sair em um método, né? Tá claro que eu posso arrancar isso aqui no método, né? Porque se for, né, tratamento de string, eu recebo lá um método de validação de nulidade, é nula, né? Ou é vazia, e eu posso fazer o lançamento. Por quê? Porque eu vou repetir esse mesmo processo, por exemplo, para o nome. O nome eu posso testar se ele é nulo, se ele é vazio, e aqui ainda tem mais um teste do nome, tamanho mínimo, né? Então eu posso fazer testes. E eu acho que essa é uma saída bem legal, a gente criar métodos para fazer a chamada e os testes das nossas exceções, né? E aí você pode dar uma brincadinha, né? Passar lá, porque isso aqui é string, então você pode passar um valor string para dentro do teu método, para dizer se é da espécie ou se é do nome, só para ser o nome do campo que você vai lidar, e aí você manipula isso da forma que você quiser. Uma ideia interessante, então, é a gente tirar isso daqui de dentro, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer um tratamento de erro tirando isso aqui. Vou fazer privado, porque ninguém precisa ter o meu tratamento de erro visto aí para fora, né? Esse tratamento de erro daqui, ele é void, ele não retorna nada. E o primeiro eu estou verificando se é nulo. Então, eu vou fazer aqui um is null. Só que ainda eu vou fazer o seguinte, eu vou passar como parâmetro uma string com o que eu quero, né? Com o campo que eu quero. Ou o atributo que eu quero, alguma coisa assim, né? Só para ficar mais próximo, né? Sem problema, dona Darla. Até mais, tudo de bom. Tchau, tchau. Então, olha lá, um atributo qualquer. Tá lá, bonitinho. E aí você pode passar isso tudo daqui que a gente testou aqui para dentro. Então, essa tratativa toda, você pode pegar lá, ó, a tratativa de nulidade. Todo esse cara daqui vem para cá agora. Então, você joga ele lá para dentro. E o que você pode verificar?
se o atributo é igual a nulo. Então, se o atributo é igual a nulo, né? Você tem lá, se o atributo que você passou é igual a nulo. Então, você está passando lá o atributo espécie, ele é string. E aí eu posso verificar aqui, né, se, sei lá, o nome do atributo e o atributo, né? O nome do atributo e o seu valor. Então, eu passo o valor e o nome do atributo só para ter lá espécie ou alguma coisa assim, para ficar diferente, né? Nome do atributo e valor. Então, aqui. E aqui eu testo se o valor é nulo, né? Se o valor passado é igual a nulo. E aí eu posso pegar o atributo aqui e fazer uma montagem aqui, só para sair a mensagem do jeito que eu quero, né? A espécie não pode ser nula. Espécie não pode ser nulo. Já vou deixar assim, espécie, né? Não pode ser nulo. Deixa. Espécie não pode ser nulo. Fica um português ruim, mas acho que funciona bem. E aí agora, como que eu posso chamar esse cara? Beleza, eu venho aqui e chamo ele no lugar, né? Então, ao invés de fazer essa linha, eu vou chamar aqui, ó, isNull, e aí eu tenho que passar, né, o que eu quero, que é a espécie e o atributo, o valor dela, né? Tá lá, uma chamadinha, você está testando isso daqui. Tudo isso daqui que foi gerado, pronto, está testado aqui no isNull. Né? Sei lá, eu vou, em vez de isnulo, né? Eu vou chamar isnulo, só para não ter problema de nenhum método em inglês aí. Vou ficar aqui, isnulo. É nulo, e eu vou criar um outro que é o private void is vazio. E aí eu vou seguir o mesmo esquema, né? Vou seguir aqui, ó. Vai passar qual que é o atributo e qual que é o valor que eu tenho que testar, né? Uma boa brincadeira só para a gente ver como que ficaria, né? Acho que isso aqui fica bem interessante. E aí você vai ter lá o mesmo esqueminha. Vai chegar lá e vai colocar aqui o mesmo esqueminha. E agora você vai testar se o valor que você passou é vazio. Aí você vai pegar e falar que esse atributo precisa ter um valor diferente de vazio. Aí você fez a sua tratativa, né? E aí, legal, você já tem as duas tratativas. Então, a gente vai chamar aqui a segunda tratativa, passando as mesmas características, né? São esses dois testes que a gente fez aqui. Tá lá, chamando os dois testes. E aí você fala assim, por que que eu preciso fazer isso? Olha só como que fica, né, diferente. Você verifica se é nulo e se é vazio. E ele não tem retorno, é um método que vai fazer o lançamento da exceção. E acabou, né? E é sossegado. Só que eu posso pegar e repetir isso daqui no setNome. Olha lá, eu posso vir aqui e testar no setNome também. O setNome ainda eu posso verificar aqui, ó. Né? Nome e nome. E ó, que belezinha. Você compila esse cara e tudo isso daqui funciona numa boa. E você continua com os mesmos tratamentos, só que você reaproveitou, né? Então, é bem legal essa possibilidade de reaproveitar esses códigos. Você escreveu um tratamento, né, para nulidade, um tratamento para vazio, e você está reaproveitando isso daqui. Simplesmente isso. Eu quero fazer um teste da verificação do valor, do tamanho também. Você pode verificar tamanho mínimo. E aí você diz qual que é o tamanho mínimo que você quer testar aqui dentro. Cria lá um outro, né? Sei lá, uma validação de tamanho mínimo aqui. Sei lá, alguma coisa assim. Private, void, tamanho mínimo. E aí o tamanho mínimo, a gente vai fazer o mesmo esquema. Eu vou passar aqui os dois atributos que eu quero, que no caso, estou passando, né? Podia não ser esses dois, né? Só para ficar a frescura lá do que eu quero, né? Estou lá passando o atributo e o valor dele. Legal. Aí a gente vai fazer um teste. Como que é o teste do tamanho mínimo?
olha só, você chama o length. E aí, nesse caso, eu estou verificando se é maior que 3. Ah, então esse cara eu posso fazer diferente? Eu posso falar aqui qual que é o atributo, qual que é o valor que ele tem e qual que é o tamanho, né? Inteiro. Tamanho mínimo, talvez. Tamanho, tá bom. Posso fazer esse teste assim. E aí o que acontece? Isso daqui que a gente estava testando dessa forma, aqui, a gente vai testar da seguinte. Então, só para a gente ver, posso fazer esse teste agora falando, olha, se isso daqui for maior que 3, não, eu quero menor ou igual, né? Menor tem que ter, né? Se for menor que 3, ou menor que o tamanho, eu vou reclamar. Então, o que é menor que o tamanho? Se o valor desse atributo for menor que o tamanho, eu vou lançar uma exceção. Legal, vou lançar uma exceção aqui. Então, a gente já sabe como lançar a exceção. Tá lá, lançada a exceção, só mudar o texto. O atributo precisa ter tamanho mínimo de, precisa ter tamanho mínimo de, menino, mínimo de, e aí vou colocar aqui tamanho. Tá aí. Agora, se eu preencher um valor que seja inferior a isso, vai dar problema. Então, vamos chamar o tamanho mínimo aqui. Aonde tem o nome, eu quero ver se é nulo, se ele é vazio. Depois disso, eu quero ver o tamanho mínimo dele. E eu vou passar essas informações que eu preciso. Então, são essas as informações. E eu quero testar que ele tenha pelo menos 3 caracteres. É o tamanho mínimo que eu desejo. Então, tá aí. Estou fazendo a chamada desse cara. Compilou, bonitinho, deu certo. E agora que eu fiz isso daqui, eu posso testar. Por exemplo, passando aqui, em vez de jabuticabeira, né? Vou colocar aqui só para... Vou deixar isso aqui, vou criar um novo, né? Um novo teste para a gente ver aqui, só para ficar aqui os testes, né? Sei lá. IA. 2 letras qualquer. Chutei, joguei lá alguma coisa, aí eu rodo esse cara daqui, e aí ele já lança para a gente, né, uma Illegal Argument Exception. Olha lá, Illegal Argument Exception. Nome precisa ter tamanho mínimo de 3. Ah, e se eu colocar Yas? Né? Compila, roda, e olha lá, Yas frutífera. Belezinha, a gente já consegue fazer esse tipo de tratativa. Então, hoje era isso que eu queria mostrar. Como que eu posso fazer tratamentos de erro, né? Eu gosto muito de fazer o lançamento do flow direto. Quando a classe é minúscula, quando eu tenho um atributo ou vou fazer um diferente para cada uma, beleza. Mas quando a gente tem coisas parecidas, eu gosto de fazer a criação dos métodos para facilitar a minha vida. Então, eu, Cristóvão, gosto de fazer algumas coisas. O que vem aqui é problema único, exclusivo seu, da sua criatividade, do que da sua necessidade, né? Você inventa, né? Eu não quero nada disso, acabou, só vou passar qual que é o teste que eu vou fazer aqui e já era. É muito particular a forma de criação. Aqui é um exemplo, né? Opa, dessa forma aqui, deixa eu já tirar, porque a gente não precisa, né? Olha lá, eu bancando bobeira aqui. Você pode fazer a atribuição direta. Por quê? Ele testa se é nulo. Se não é nulo, eu testo se tem um valor vazio. Agora, se não tem um valor vazio, eu testo se tem pelo menos 3 caracteres. A ordem influencia? Influencia. Porque se eu testar primeiro o valor mínimo, antes do nulo, vai dar null pointer exception. Né? Então, pode acontecer isso, eu passar um nulo de dar null pointer exception. Então, tomar cuidado e pensar a ordem da ocorrência das coisas. Faz sentido aqui. Então, é isso daí, um exemplo de como eu posso fazer lançamento de exceções, e é isso daí vai ser as nossas tratativas de erro daqui para frente, né? A gente começa a criar os nossos, né, esquemas de validação de erro. Tá aí para ver, é bem simplesinho. Lembro que agora a gente quer verificar se é o erro, né? Se tem o erro. E não se não está dentro do que eu não quero. Eu quero ver se está dentro do que eu não quero agora. Então, era essa a diferença. Então, tá aí a brincadeira. Espero que vocês tenham curtido, gostado dessa brincadeira de exceções.
Não é tão simples, mas vamos começar a utilizar. A gente tem um tempinho ainda esse semestre para fazer algumas experimentações, modificando os nossos códigos, melhorando os nossos códigos, e aí a gente tenta ir implementando isso daí na nossa rotina diária de trabalho, de codificação, e vamos ver o que a gente consegue fazer de melhor, né? Bora lá codificar mais e melhor quanto possível.